Oi, meu bem! Tudo bom? Gente, olha só. Vocês acho que já perceberam que eu gosto de falar muito de pele, de base, de cor, de tom, de hidratação, enfim. E hoje eu vim trazer mais um vídeo assim. Se você também gosta de vídeo de base, já aproveita e me deixa o teu joinha aqui, que vai me incentivar a saber que vocês gostam, que eu posso fazer mais, certo? E qual que é o tema hoje? Vamos lá. Papo, vamos já falar. Já aconteceu de sentar cliente na minha cadeira com o rosto laranja. Sim, a base nada a ver com a pele da menina. Fui fazer um desfile de noivas em maio deste ano, até postei algumas fotos no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá que você tá perdendo, é Makeup by Cris Correia, mesmo nome aqui do canal. E aí duas meninas chegaram. Também não vou falar mal de profissional, às vezes a iluminação ou algumas condições acabaram sendo adversas e saiu diferente o tom da base. E as meninas estavam murchinhas. Gente, porque a base estava muito destoante, estava muito mais laranja. E Cris, arruma pra mim. Cris, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Sentaram na minha cadeira, eu pensei, o que eu vou fazer? E o que você faz, meu amor, quando a base tá errada? Bom, existem duas situações, tá? Primeiro que sempre que eu vou escolher base, já tem um vídeo falando disso, se eu não me engano. Tenho, ó, só pra recapitular, porque são muitos vídeos. Foi o vídeo 9, tá? Escolhendo o tom de base, vou deixar aqui pra vocês nos cards. Mas eu sempre testo no colo, porque se aqui der certo pra cima, vai ficar show, vai ficar tudo certinho. Mas nesse dia eu via claramente, né, aqui. Enfim, a primeira dica, testar aqui. A base oxida, se é uma base que você testou, tá boa, tal, depois que ela oxida de verdade, que ela vai secando, você vê que tava errado. Duas situações são, se você tá fazendo a maquiagem e deu errado, das duas uma. Ou você vai retirar, que seria o melhor, tá? Tô aplicando e ainda não passei para um próximo passo. Mas aí durante a aplicação eu percebo que a base tá mudando, tá ficando escura, ou tá ficando muito clara, tiro e começo tudo de novo. É a melhor coisa. Agora imagina que você não tem tempo, ou já comecei a fazer e tô pulando para outras partes, mas ainda não passei pó. Como que eu conserto? Então eu trouxe para vocês alguns tons, por exemplo, ó, a base da Mary Kay, que é a Bege 5, ela é a mais laranja. Eu vou pôr pra vocês verem a diferença da que eu uso pra outra. Eu uso Bege 2 da Mary Kay. A diferença é pouca, mas isso já é o suficiente pra gente chocar. Eu uso esse tom. A Bege 5 é essa. Então, se eu for aplicar a Bege 5 no meu rosto, ela vai ficar mais alaranjada. Vamos fazer essa aplicação? Vou aplicar de um lado pra vocês verem. Agora no inverno, né? Porque às vezes no verão eu até uso Bege 5. Ó, eu já percebo que ela vai ficar muito amarela. Mas vou fazer a aplicação toda. Pego um pouco mais de base. Não tô misturando com o meu tom mesmo. Meu tom tá aqui, ó, separadinho. Mas eu venho aqui, ó. Aplico. Talvez poderia até pegar uma mais escura, né? Mas essa aqui já dá pra gente ver que ela é a mais amarela. Por isso que eu pensei nela. Ó, eu tô fazendo a aplicação como se realmente eu fosse usar essa base. Não tô nem botando demais e nem economizando, tá? Eu tô fazendo a real mesmo. Vou com a esponja dar acabamento. Ó, fica bem... Talvez pelo colo não ficou tão diferente, mas ela é mais amarela. Vou fazer assim, vou até misturar uma um pouco mais escura pra poder mostrar melhor o efeito pra vocês. Peguei uma Bege 8 aqui, ó, que na verdade ela é mais escura, mas ela também tem um fundo um pouquinho diferente. Mas eu vou aplicar aqui, ó, uma segunda camada, mas de um tom um pouquinho mais escuro. Essa base eu até gosto de fazer duas camadas. Com essa vai dar pra ver um pouco melhor. Mas ó, agora sim dá pra ver a diferença, porque a Bege 8 é bem mais escura. Vou passar de um lado a Bege 8... e do outro lado, uma bem mais clara. Então, por exemplo, eu uso a Bege 2. Eu vou pegar a Bege 1. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Ó, a Bege 2 tá aqui. Eu vou pôr aqui deste lado. Vamos fazer os dois casos, tá? O meu tom e a 1, que é um pouco mais clara. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou até passar com esse lado da esponja, pra não dizer que eu tô, né, misturando já o tom. Vou deixar um lado mais claro e o outro lado mais escuro. Vou aprender a corrigir os dois. Agora dá pra ver bem a diferença, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais um pouquinho da Bege 1, que é a mais clara. Tô
fazendo o parâmetro da Mary Kay, mas com qualquer base, isso aqui funciona, tá? São as que eu tenho aqui na mão. Um lado eu tô pálida, outro lado eu tô mais, né, bronzeada. Olha isso, que estranho. Então, ó, assim acho que dá pra enxergar bem, que essa tá mais escura e essa tá mais clara. Eu espero que dê pra enxergar bem. E aí, o que acontece? Eu uso a bege 2, mas imagina que eu observei agora que tá errado. Então, eu tô fazendo duas situações pra vocês entenderem. Então, o que eu posso fazer? Esse lado tá mais escuro, então se eu vier com a bege 2, como eu já botei um pigmento mais escuro, a bege 2 pode ser que não dê jeito. Então, eu jogaria um pouquinho da bege 1 aqui, pra ele clarear, que foi exatamente o que eu fiz com as meninas no ensaio, né? A sorte é que, pelo que elas me falaram, a pele foi maquiada, mas não foi selada com pó. Então, isso deu certo fazer. Então, eu consegui vir com uma camada de base um pouco mais clara e equilibrei o tom ali. Elas estavam exatamente assim, alaranjadas. Eu vim com uma base um pouco mais clara. Então, às vezes, se você vier com a base no tom da sua pele, pode ser que acabe dando algum problema, tá? Ela acabe não conseguindo clarear tanto por causa do pigmento da base de baixo, tá? A mesma coisa aqui, eu poderia até vir com a minha base, com a bege 2, porque é mais fácil você clarear. É mais fácil, desculpa. É mais fácil você escurecer a base, tá? Porque você vai pondo mais pigmentação. Tirar a pigmentação é mais difícil. Então, daria pra vir com ela ou com um tomzinho um pouquinho mais escuro. Talvez uma bege 5 aqui, misturando, daria certo, tá? Por que eu digo a bege 5 é um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais escura. Então, talvez daria certo. Mas no meu caso, ó, eu tenho vários tons de base aqui. Às vezes a gente não tem, né? Muitas pessoas acabam não tendo tantos tons de base diferente. Então, o que dá pra gente fazer pra não perder a maquiagem toda? Ó, tá bem feia a coisa. Tá bem estranha. Mas então, o que a gente pode fazer pra corrigir isso, tá? Levando em consideração que às vezes a gente não tem várias tonalidades, que a gente não tem, né, uma opção ampla. Mas, às vezes, um corretivo mais claro a gente tem. Um pó de contorno a gente tem. Então, o que é legal? A gente usa essas técnicas de luz e sombra no rosto. Então, a gente mantém aqui. Então, aonde é claro vai me ajudar, porque eu vou manter os pontos de luz. Aonde tá escuro também vai me ajudar para manter os pontos de sombra. Mas reforço que se você pode tirar a base e fazer de novo, eu prefiro. Então, o que eu faria aqui? Vamos pro lado mais fácil de corrigir, se a base fica muito clara. A gente precisa, para ter o efeito de contorno, eu vou com esse da Boca Rosa, que é maravilhoso, com a Paiô. E vou pegar o tom de contorno pra começar a fazer um contorno aqui, ó. Porque eu vou só escurecer, daí não preciso passar corretivo claro aqui. Eu já aproveito essa pele pálida pra me dar o efeito. Então, a pele mais clara é mais fácil de você aproveitar, tá? Eu digo assim, no sentido de comprei a base errada, o tom não tá do jeito que eu gostaria, meu Deus, o que eu vou fazer, tá? Então, tô dando algumas opções pra você. Primeiro, passar uma camada de base de outro tom, ou um pouquinho mais escuro ou mais claro aqui, pra poder consertar, tá? Se você erra a base pra claro ou pra escuro. Ou eu vi jogando com essa combinação de luz e sombra, ó, que quem nunca comprou base errada, né? Principalmente se você compra de catálogo. Então, ó, em vez de eu usar depois corretivo para iluminar as regiões centrais, eu já vou aproveitando o tom que deu errado, que na verdade deu certo, né? E aí eu venho colocando aqui. Se eu virar só desse lado, é claro que eu tenho que selar a pele ainda, mas eu vou ter a região clara e o contorno aqui me dando a região escura, a região de sombra. Então eu já consigo aproveitar, ó, fazer um contorno sem depois ainda precisar clarear aqui, já tá claro, tá? Isso é uma das coisas. Venho selando com o pó no tom da minha pele, ele já vai equilibrando também. Agora, a questão deste lado, eu também posso usar ao meu favor. Então, aqui, já que a gente fez o lado, vou só dar uma esfumadinha aqui, ó, nas beiradinhas. Como eu ainda tô com base, né, não selei, só pra deixar melhor esse contorno, tá? Tem isso que é bom também, fazer logo por cima da base, se der qualquer manchada, você consegue vir com a esponjinha, que esse lado eu passei a base mais clara, eu consigo, ó, vir melhorando os contornos. Agora é o seguinte, se esse lado tá mais escuro, eu vou precisar escurecer alguma região. Então eu venho com corretivo mais claro, aí
Se aqui eu usei a técnica de sombra na pele mais clara, na pele mais escura eu vou usar a técnica de luz. Então eu venho aqui, ó, no centro do rosto, iluminando o que eu quero mais clarinho. Tá vendo? Eu faço o contrário. Então, ó, vai me dar uma claridade melhor no centro do rosto. Vocês vão ver que vai ficar bem próximo um lado e outro. A gente consegue salvar. Agora, a questão é, se eu passei pó, você pode tentar fazer isso, mas você vai fazer camada de pó cremoso, pó, cremoso, pó. Dura menos a pele, tá? Então, ó, eu venho aqui o centro do rosto inteiro pra eu tentar quebrar isso. E onde precisar ficar escuro, vai ficar escuro. Ó, posso puxar um pouquinho aqui. Um corretivinho mais claro, tá? Não do tom da pele. Um mais clarinho, ó. E ele já me deu aquela quebra de tonalidade pesada. Aí eu posso vir até com o mesmo tom de contorno, mas com a mão mais leve, sem pegar tanto o produto, porque eu já tenho aqui a tonalidade escura. Então eu vou só dando aquela finalizada, aquela garibada, aquela, sabe? Ó, faço aqui o centro, mas eu não desço pra essa região que eu clareei, tá vendo, ó? Venho aqui, cuidado também para não colocar a mesma quantidade que eu coloquei aqui, porque aqui já tá escuro. Ó, vou vir só com a esponjinha do corretivo claro, pra me dar uma clareza a mais aqui. Tá vendo? Ah, não tenho base mais clara ou base mais escura. Tudo bem, você vai usar o teu corretivo e o teu contorno. Então, assim, ó, lógico, levando em consideração que os dois lados estão ou claros ou escuros, né? Não assim meio a meio como eu tô. Tá? É uma dica que funciona bem. Aqui no pescoço também a gente vem com o corretivo para esfumar esse tom escuro. Neste lado a gente já vem com contorno. Então assim, todo mundo tem um corretivo e um contorno. E a pele já vai ficando mais harmoniosa, percebem? De novo, ou os dois lados claros ou os dois lados escuros, vai ficar melhor, tá? O fundo tá diferente, porque eu passei uma base escura e aqui uma base clara para poder explicar para vocês. Mas é algo que funciona, ó. Aqui já dei aquela... Aqui eu podia até clarear um pouquinho mais com um pouquinho mais de corretivo, porque para eu não perder aqui essa parte escura e aqui clara, que é isso que me dá profundidade, ó. Boto mais um pouquinho e esfumo. Agora sim, eu posso vir como se fosse aquela técnica lá do contorno que a gente... do baking. Se você não sabe o que é baking, tem vídeo também, fiz já este mês, falando sobre o que é baking. Foi um dos primeiros lá do mês, do Cris Correia todo dia, que estamos tendo. E aí, ó, claro, como aqui a base estava mais escura, o efeito de contorno ficou até mais bonito. Mas dá certo também se a base tá mais clara. Tá, meu amor? A ideia é trazer essa teoria pra vocês. Daí você vai, sela com o teu pó, que ajuda a equilibrar também o tom da base, tá? Agora, ai, Cris, já selei tudo com pó e só agora que eu vi. Ai, muito mais difícil, meu amor. Muito mais difícil. Porque você pode vir com um pouquinho mais de base, você pode vir com um pouquinho mais de corretivo, só que você vai fazer camada de cremoso e pó. Produto cremoso, produto em pó. E a durabilidade da tua maquiagem pode reduzir bem, tá? Isso é um risco. Mas se no meio do caminho você olhou e falou, eita, a base não tá legal, faça isso. Ou misturar uma base um pouquinho mais escura ou uma base mais clara que a sua pele. Cris, não tenho. Corretivo e contorno dão um jeito, ó, já fica muito mais aceitável do que é que aqui precisava de um pouquinho mais de corretivo, né? Pra gente poder acertar tudo. Mas a ideia é essa, a teoria é essa, a tese é essa, né? Não sei se você já conhece, já fez, já tinha se ligado nisso, se você já faz isso, me diga aqui nos comentários, me diga se você conseguiu acertar aí o tom, se conseguiu aproveitar a pele mais clara ou a pele mais escura pra não ter que tirar, ou enfim, ai, não tenho outra base, tenho que dar um jeito. Porque isso acontece, eu sei que é muito comum a gente errar no tom de base e depois falar, ai, não vou conseguir usar nunca essa base porque tá errado. Dá, meu amor. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de jogar produto fora. Você gasta dinheiro, então você tem que usar até acabar. E aí é isso. Você vai corrigir o claro com contorno, aproveitando o centro claro, e corrigir o escuro com corretivo, tá? E o contorno pode intensificar um pouquinho mais. Mas você sabendo a teoria, a prática, você consegue ir aplicando, pegando jeito, dando essas pinceladinhas aqui e ali, e consegue aproveitar uma maquiagem que você achou que seria perdida.
Tá, meu amor? Se essa dica foi útil pra você, me diga aqui, me deixa o teu like. Vamos conversar, eu gosto de trazer coisas úteis pra vocês. Não vou selar minha pele aqui agora, mas, né, selem com o pó de vocês, tá? Eu fico por aqui agora. Amanhã eu volto com mais um vídeo desse Cris Corrêa todo dia. Ainda temos mais uma semana de vídeo. E é isso, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus e beijinhos!